Olá, aqui é Luiz Malta, sejam muito bem-vindos ao nosso Almanac HQ. Ajude o crescimento do canal se inscrevendo aqui e deixando seu like. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber nossas notificações de novos vídeos. E estamos também no Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram. Hoje vamos falar de um encadernado que praticamente passou batido, não teve muita divulgação. Embora ele tenha histórias bem divertidas com uma pegada anos 80. Eu estou falando de Batman, a tumba do Rei Tut, que resgata esse personagem surgido na série de TV em 1966 como um funcionário de museu que recebe uma pancada na cabeça e passa a achar que é um faraó. Aqui nesse caso, o Tut passa a se achar um deus, sequestrando e matando pessoas ligadas à diretoria do museu. Essa diretoria que não trouxe uma determinada exposição para do Antigo Egito, né, para Gotham, por causa de assaltos cometidos pelo Charada contra o museu. E inclusive o Charada, ele acaba auxiliando o Batman numa investigação cheia de jogos de palavras usados pelo Rei Tut e das suas charadas comuns, né? Comuns ao personagem. Então vamos dar uma conferida aqui. Essa é a história principal desse encadernado e ela foi lançada originalmente em Batman Confidential 26 a 28, entre abril e junho de 2009. Aqui nós temos o roteiro de Nunzio De Phillips e Cristina Ware, com desenhos do mestre José Luiz Garcia Lopes e arte final de Kevin Nowlan. Então é uma arte sensacional, como nós podemos ver aqui. Afinal de contas, o mestre Garcia Lopes não brinca em serviço, né? É um traço fantástico. Essa é a história mais recente aqui desse encadernado. Por isso ela foi colocada como a história principal, né? E é um material bastante interessante. Embora não tenha sido divulgado, como eu falei no início do vídeo, mas tem muita coisa que você tem que correr atrás, né? Nem tudo aparece na mídia. Isso aqui vale muito a pena. É um material bem interessante e um material que não custa caro. Tá aqui a parte 2 aqui da história. E o traço do Garcia Lopes é inconfundível. É uma arte de encher os olhos. Aqui nós temos a parte 3. E eu achei muito interessante essa ideia de colocar o Charada colaborando com o Batman, exatamente por causa dos jogos de palavras usados pelo Tut, né? E como o Charada é um mestre em desvendar esse tipo de coisa, ele foi convocado pelo Batman para ajudar.
Em seguida, nós temos aqui a história publicada em julho de 1980, na revista Brave and the Bold 164. Nós temos o Batman ao lado do Gavião Negro, também com desenho do Garcia Lopes. Isso aqui numa fase mais antiga, né? Início dos anos 80. E o enredo aqui é o seguinte: eles têm que ajudar um povo que é feito apenas de energia. É um desafio bem estranho. E tem que recuperar estátuas de 2 deuses e retornar ao seu mundo por uma fenda temporal. É uma aventura bem diferente, interessante, com o roteiro do J.M. Demetrius e a arte do José Luiz Garcia Lopes, aqui na sua fase oitentista. E nem por isso com menos qualidade, né? Aí nós passamos aqui para a terceira história do encadernado, que foi publicada em fevereiro de 81 em The Brave and the Bold 171 e traz o Batman ao lado do Índio Escalpador. Também é uma história bem diferente. Uma história aqui que vale a pena. É uma aventura no Velho Oeste, mais precisamente na época da histórica Guerra Civil Americana. É uma aventura com roteiro de Gerry Conway e a arte do Garcia Lopes, aqui no início de 1981. Então tá aqui, ó, Batman, Bravos e Destemidos, Batman Escalpador, um canhão para o Batman. Mais um material aqui divertidíssimo para os fãs do Homem-Morcego. A pegada aqui da época da Guerra Civil Americana, e o Batman atuando aqui. Mais uma ideia aqui bem sacada, que era muito comum nos anos 80, né? Fazer esse tipo de mistura assim temporal. Era bem comum. Aventura bem interessante. Aqui, termina aqui. E nós temos a quarta e última história do encadernado, que saiu na revista Batman 353 de novembro de 82. Traz uma história do Coringa, que depois de sair da cadeia mais uma vez, tenta criar uma escultura de seu rosto numa montanha, ao mesmo tempo que elimina o Homem-Morcego. Então nós temos de novo aqui a dupla Gerry Conway e Garcia Lopes, com a arte final de Dan Adkins. Nessa que é a história mais curta aqui desse nosso encadernado de hoje. Tá aqui, ó. Rindo por Último, publicada em novembro de 1982. Inclusive isso aqui é material que nunca foi lançado em encadernado assim de capa dura. Então eles resolveram fazer essa edição aqui com esses trabalhos do Garcia Lopes, para resgatar esse material que andava perdido. Eu mesmo não conhecia nenhuma dessas 3 histórias, embora eu conheça muitas coisas do Batman, mas essas 3 histórias eu não conhecia.
Essas histórias dos anos 80. Tá aqui, ó, o Batman aqui preso na montanha, que o plano do Coringa é exatamente esse. Fica aqui a nossa indicação para quem quer ler quadrinhos como nos velhos tempos. E uma edição com o mestre Garcia Lopes, sem dúvida, merece estar em qualquer coleção de quadrinhos que se preze. Então não se importe com hype. Pegue esse quadrinho e aproveite. Quem gosta de Batman realmente vai se divertir com isso daqui. E aqui no final nós temos aqui umas pequenas biografias, né, de todos os artistas que participam desse encadernado. Essa guarda também eu achei sensacional, ficou muito bacana o acabamento do material. Tá aqui, ó, o Cavaleiro das Trevas diante de seu mais misterioso inimigo. É um material bem interessante, que é a nossa indicação de hoje. Então nós vamos ficando por aqui, mas na semana que vem nós estaremos de volta com mais um Almanac HQ. Então até lá, um forte abraço, valeu!